Olá! Hoje nós vamos ver o livro A Chave do Tamanho, do Monteiro Lobato. E este livro pode ser comparado ao filme Pequena Grande Vida, ou Downsizing. Um filme recente, porque os dois falam da mesma coisa, a diminuição dos seres humanos, com todas as consequências positivas e negativas que isso acarreta. É um dos livros mais criativos e ricos do Monteiro Lobato. E ele escreveu este livro na época da Segunda Guerra Mundial. Tem tudo a ver com a época. Vou fazer alguns comentários sim. Roda a vinheta. Como eu disse, era a época da Segunda Guerra Mundial. E este livro começa com os personagens do sítio assistindo a um belo pôr do sol, um lindo pôr do sol. Então aqui a gente já vê a diferença entre as coisas que o homem cria, como a guerra, e as coisas que a natureza cria, como o pôr do sol. Isto vai ser bem importante neste livro. E desde o primeiro capítulo, eles estão lendo o jornal e falando da guerra. E a dona Benta fica muito triste. Aí os netos dela falam, não, mas isso está acontecendo muito longe, lá na Europa. E ela diz o seguinte: a humanidade forma um corpo só. Uma bomba que cai numa casa de Londres e mata uma vovó de lá, como eu, e fere uma netinha como você, me dói tanto como se caísse aqui. Sim, gente, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra da humanidade, que afetou toda a humanidade. E a Emília, que já tinha se tornado gente aqui, isso é muito importante nesse livro, decide acabar com a guerra. A Emília vai onde o Visconde de Sargosa está dormindo e o Visconde estava criando o super pó, que era um pó mais poderoso que o pó de pirlim-pim-pim. Estava numa caixinha de fósforo esse pó. Ela vai lá, pega este pó e resolve viajar para a Casa das Chaves, porque ela pensou o seguinte: assim como tem a casa com chaves de eletricidade, o mundo também tem a sua Casa das Chaves. E ela pretendia desligar a chave da guerra. O pó, claro, funcionou. E ela foi para um lugar muito distante que tinha uma casa. Ora, só podia ser a Casa das Chaves. Ela entrou ali, subiu nas chaves, mas qual seria a chave da guerra? Ela falou, bom, só se eu testar e ver qual é a chave da guerra. Então ela foi subindo ali nas chaves para testar, mas ela subiu em uma chave e a chave caiu com o pezinho dela. E instantaneamente a Emília diminuiu de tamanho. E a roupa dela caiu em volta dela como um monte de panos. A Emília ficou assim, boba. Não estava entendendo nada. Mas ela olhou, aí ela viu a caixa de fósforos, que era gigante. Aí ela subiu na caixa de fósforos e ela entendeu que ela tinha diminuído de tamanho. Ou seja, ela tinha mexido na chave do tamanho. Ela que tinha 40 centímetros, agora ficou com 1. Bom, com esse tamanho ela não conseguia fazer muita coisa. Então ela cheirou o pó de novo e voltou para o sítio. E a primeira coisa que ela encontra é o Pinto-Sura. Sim, o nome é esse mesmo, tá? Pinto-Sura. Só que esse Pinto-Sura agora era um monstro para ela. E ele veio na direção dela, porque para ele, para o Pintinho, a Emília era um inseto. E ela saiu correndo. Mas ela teve de usar o super pó. Cheira o super pó e vai para um outro lugar, que não era o sítio, mas era ali perto. E aí começa uma série de aventuras e de perigos. A Emília tentou vários bichinhos. Ela subiu no Mad-Palmus, que é um bichinho que vai muito rápido e que desceu ali da árvore onde ela estava. Mas a terra para ela parecia ser feita de pedras. Ela tentou também andar em um caracol, mas ela achou muito lento. Também procurou o tatu-bola, o gafanhoto. E aí ela pensou nos besouros, que tem uma coisa muito interessante. Porque eles têm asas que são guardadas dentro de uma casquinha deles, que é como um estojo. Esse estojo abre
e as asas saem para fora. Então ela realmente achou o besouro e foi em direção a uma casa que tinha ali perto. Então ela percebe que existe uma coisa chamada seleção natural, que é um animal caçando outro, e ela enfrenta vários perigos nesse trajeto. Ela pega carona em uma mosca e ela enfrenta uma aranha que ela espeta com um espinho da árvore. Ou seja, ela consegue ir bem nessa luta. Aí ela chega à casa, que era a casa do Major Apolinário. E lá tinha adultos e crianças, todos tinham diminuído de tamanho. E todos estavam sem roupa. E ninguém estava com vergonha. Então ela chegou a uma conclusão. A vergonha depende do tamanho, porque quando a gente está bem pequenininho, a gente não tem vergonha. Mas ela percebeu que todos ali, que tinha 3 adultos e 2 crianças, não estavam com medo do gato que estava chegando, porque era o gato deles. Aí ela percebeu, a Emília sempre tem as suas conclusões. Ela percebeu o seguinte: as ideias são filhas da experiência. Por quê? Eles achavam que o gato não era perigoso, porque essa era a experiência deles. Só que agora a realidade era outra. Eles não estavam se adaptando a esta nova realidade. Eles continuavam com as ideias velhas. O que aconteceu? O gato chegou e pegou os adultos. E a Emília salvou as crianças, que eram o Juquinha e a Candoca. E a partir daqui, ela vai tomar conta dos órfãos. Sim, órfãos. Mas tem uma grande travessia e a Emília percebe que, para se defender, uma boa ideia é eles se envolverem com algodão. Então eles se envolvem com algodão e parecem uma bola de algodão. Por quê? Porque os animaizinhos não atacam o algodão. Mas mesmo assim, um beija-flor pegou os 3 e levou para o seu ninho. Porque os beija-flores fazem ninhos com algodão. Então eles ficaram ali no ninho, passaram a noite lá, dormiram, e no dia seguinte a Emília disse: vamos comer ovo. E ela fez um buraquinho no ovo e eles comeram gemada. E finalmente eles encontraram o Visconde, que era um gigante, porque o Visconde não era gente e não tinha diminuído. Quando ela encontra o Visconde, a Emília conta o que tinha acontecido com a chave do tamanho. Aí ele fica desesperado, ele fala: isso é uma catástrofe, você acabou com a civilização humana. Mas a Emília falou: olha, não estavam se matando uns aos outros, então pelo menos agora eles não vão se matar com balas de canhão. Veja só o que a Emília disse. Acabaram-se os canhões, e tanques, e pólvora, e bombas incendiárias. Vamos ter coisas muito superiores. Besouros para voar, tropas de formiga para o transporte de cargas, etc, etc. Lembrando, gente, que este livro foi publicado em 1942, durante a guerra. Mas diante dessa reação do Visconde, a Emília diz o seguinte: não, depois a gente faz um plebiscito, uma eleição para decidir o que a gente faz, se volta ao tamanho natural ou continua deste tamanho. E a partir daí, a Emília resolveu ir na cartola do Visconde. Só que ela fez várias exigências. Que o Visconde fizesse uma janelinha, uma portinha, uma escada, que tivesse cerca, que tivesse chapéu de sapo, que tivesse assoalho. Quer dizer, a cartola do Visconde virou o sítio da Emília. Aí eles voltam para o sítio, os personagens estão lá vestidos, porque eles tinham diminuído perto de uma cesta de costura, então a tia Anastácia fez as roupinhas tangas ou umas roupinhas simples para eles vestirem. Quer dizer que aí a questão da nudez está resolvida. Mas eles suspeitam, principalmente a Narizinho, que isso seja obra da Emília, que tudo seja culpa da Emília. A Emília confessa. Então a boneca, que já é uma ex-boneca aí, admite que foi ela que mexeu na chave do tamanho, mas ela reafirma a sua posição. Ou acabo com a guerra e com esses ódios que estragam a vida, ou acabo com a espécie humana. Gente, eu pensei um pouquinho no Brasil, sabe? O Brasil está muito cheio de ódio. Será que tem uma Emília que queira acabar com o ódio que existe hoje? E aí nós já vamos para as peripécias finais.
Emília e o Visconde vão para a Europa e encontram Hitler sem roupa. E aí Emília faz uma ameaça ao Hitler. Ela diz assim: as coisas podem voltar ao normal, mas se vocês continuarem com a guerra, eu vou colocar a chave do tamanho no ponto zero. Quer dizer, acabaria a humanidade. E eles também vão para o Japão e para a Rússia. Veja, eram países que estavam em guerra naquela época. Mas quando eles vão para os Estados Unidos, a história é outra. Por quê? Os americanos já estavam vivendo embaixo de um balde. Quer dizer, eles já tinham se adaptado a essa realidade. Lembra que o Major Apolinário não se adaptou e foi pego pelo gato? Então, aqui está a admiração de Lobato pelos Estados Unidos. Eles estavam totalmente adaptados, usando tangas, usando besouros como transporte e comendo minhocas. Sim, eles estavam pegando as minhocas e secando no sol, como carne de sol, e comendo as minhocas. Isso me fez lembrar de uma coisa que falava há algum tempo, que o McDonald's fazia hambúrguer com carne de minhoca. Mas ali havia um sábio que dizia o seguinte: a humanidade se perdeu quando começou a dominar o fogo. Sim, o fogo. Por quê? Porque a partir do fogo o homem criou o ferro, e com o ferro ele fez as armas, e com as armas começou a dominação, a exploração e as guerras. Como a gente diz, é o poder de fogo de cada país que vai fazer ele vencer ou não a guerra. Então, se não se usasse o fogo, os homens viveriam uma vida muito mais simples, mas também não haveria guerra, não haveria bombas. E a partir desse momento, eles estavam se inspirando nos insetos, porque os insetos constroem grandes coisas, como por exemplo o cupim, que faz o cupinzeiro, que é uma coisa bem sólida, que dura muito tempo. E aqui aparece uma ideia parecida com a do filme Downsizing. O tamanho reduzido resolve o problema de escassez de alimentos e de qualquer coisa, na verdade. Então eles passam a ter muito mais alimentos e outras coisas. E para concluir, este livro vai acabar com uma votação, porque a Emília vai voltar para o sítio. E aí eles vão votar se as coisas voltam ao normal ou continuam pequeninas. E aí os adultos votaram para voltar ao normal e as crianças votaram para tudo continuar pequeno. Quer dizer, as crianças tinham uma abertura para uma nova vida e os adultos não, eram conservadores. É mais uma ideia de Lobato. A Emília acha que o Visconde vai votar do jeito que ela quer. Mas o Visconde, na última hora, a Visconde diz: não, eu vou votar para as coisas voltarem a ser como antes. Porque daquele jeito, para ele seria mais perigoso também. E as coisas voltaram a ser como antes, todos voltaram ao tamanho anterior. E aí, estava difícil para cada um encontrar a sua roupa e as pessoas trocaram as roupas. Usaram as roupas erradas. Então veja que neste livro, muitas pessoas criticam este livro, por quê? Porque muitas pessoas morrem neste processo de encolhimento. A própria Emília diz, muitas pessoas morreram, e ela não se importa muito com isso. Mas o fato é que neste livro, o Lobato passa uma mensagem forte contra a guerra mundial que estava acontecendo naquele momento. E há uma série de ideias aqui sobre a escassez de alimentos, a adaptação à realidade, a adaptação das espécies ao mundo em que elas vivem, a inteligência do homem de saber se adaptar também, que alguns não têm essa inteligência. Então assim, tem várias ideias paralelas. Se você gostou, dê o seu like neste vídeo e volte a semana que vem para a gente ver outros livros infantos juvenis. Até lá!